Ganhadores e perdedores dessa semana no UFC, Evloev contra Murphy, e num card recheado de perdedores, a gente vai começar com os principais ganhadores desse card. Fernandão, já solta dois aí pra mim. Cara, esse card foi difícil, tá? Tinha muito perdedor para escolher. Essa lista foi fácil. Agora, os Tinha, vencedores. tinha 10 lutas pra escolher. Dos vencedores, a gente vai colocar gente que nem lutou, mano. Olha só que delícia. Bom, Complicado. vamos começar. Cara, acho que tiveram alguns bons vencedores, tá? Mas vou começar falando do Mason Jones, que lutou contra o Axel Sola. Né, cara, eu lembro quando na última luta dele foi que eu, né, prestei atenção mais no Mason Jones. Ele era um cara meio aleatório, né? Tava 3 vitórias, 2 derrotas no UFC, não tinha muito carisma, não tinha muita visibilidade. E aí ele venceu as últimas 2 lutas dele, sendo que a última que ele venceu foi contra o Bolagiok, que perdeu agora no último final de semana. E foi uma lutaça também, mano. Ele ganhou performance da noite. E, e aí ele veio para essa luta contra o Axel Sola, uma luta dificílima, porque, pô, é um cara invicto. O Axel Sola, tudo bem que era a segunda luta dele só no UFC, mas é um cara invicto. E luta, Conhecidamente, evidentemente, casada pro Axel Sola ganhar, né? exato, é um cara conhecido por ser muito bom. Não é aqueles invictos que tem um card meio esquisito, sabe? Meio suspeito. E, Montado a partir de vitórias em cima de pessoas que estão 1-10, né? Lá exato, lá na exatamente. Rússia. Exatamente. E assim, ele é do país de Gales, mas ele estava lutando em casa, né, na Grã-Bretanha ali, então ele era o lutador da casa. E eu não sei se você lembra, na luta, ele começou tomando uma cotovelada giratória do Axel Sola, que ele quase foi de base ali. Cara, E, esse moleque cara, pegou o antebraço. Se tivesse pegado o não pegou em cotovelo, ele tava cheio. ferrado. Não pegou em cheio. Então, e aí ele, depois da luta, ele começou a crescer, crescer, crescer. Foi o que eu falei até no podcast, né? Pensa num cara quando você pensa num cara que gosta de apanhar, você pensa no Hiri. Mas ele também, mano. Parece que quanto mais ele apanha, mais ele cresce na luta. E aí foi um lutaço, né? 3 rounds absurdos, ele acertando várias joelhadas, lutando melhor em pé, o que me surpreendeu. Eu achei que ele em pé o solo era melhor. E, mano, ele ganhou indiscutivelmente para mim. Ele ganhou 2 dos três rounds com tranquilidade e ganhou o prêmio de luta da noite, né? Então, o segundo prêmio para ele foi a performance contra o Bolagio, que agora de luta da noite, um lutaço, assim, provavelmente a melhor luta do ano. E aí eu já vou emendar foi a luta seguinte, se eu não me engano, com o Ivo Baranieski, né? Que, cara, eu sei que você tem poucas ressalvas porque ele enfrentou o Austin Lane, que é um queixinho de vidro. Mas eu vou pegar o Não Ivo só queixo de vidro, né? qualquer O cara coisa é de vidro, né? intocado, o cara não bate, o cara não consegue Ele tá apanhar. no UFC é uma loucura, né? Não, É meio loucura, bizarro. loucura, loucura. E ainda deram a chance de descer pro meio pesado pra ver se ele fazia alguma coisa. Aí Pois você é. olha ele no meio pesado, parece que ele tá no pesado ainda. Então, e aí o Ivo Baranieski é um cara que, tipo, ele tá segunda luta dele no UFC. Eu lembro de que eu vi a luta dele no Contender, foi uma luta muito boa contra um cara que chama Muhammad Ali. Olha só que coisa incrível. E ele Uhum. nocauteou no primeiro round, né, uma luta muito boa. E aí a primeira luta dele, também, não sei se você lembra, foi contra o Ibo Aslan, no final do ano passado, que foi aquela luta inacreditável, que os dois Foi. quase foram nocauteados 3 vezes no primeiro round. E aí ele ganhou do Ibo Aslan, nocauteou no primeiro round, e aí veio para essa luta com alguma expectativa, né? Também invicto, 8-0. E aí pegou o Austin Lane numa luta claramente casada para ele amassar o Austin Lane. E, cara, é o que eu falo, né? Quando você pega umas lutas dessa que é claramente para você ganhar, tem muito lutador que decepciona, né? Às Tem. vezes entra com uma expectativa muito alta Nesse card, tivemos alguns. então, e aí e ele fez exatamente o que ele tem que fazer, mano. Foi o que eu falei, é impossível ele ter uma performance melhor do que ele fez nessa luta. Era para nocautear, ele nocauteou no primeiro soco. Foi o primeiro soco que ele acertou em cheio, ele mandou o chileno pro chão. E assim, acho que ele tem um hypezinho aí se criando. E querendo ou não, é um cara para ficar de olho, porque eu acho que ele vai dar caldo aí na categoria. Perfeito. Como a gente disse no podcast, e inclusive se você perdeu o episódio de hoje do podcast, ele tá aí nos destaques para você Alta conferir lá qualidade esse podcast, tá? hoje foi enrolado. Esse podcast foi enrolado aí para sair alguma. Veja outra edição, não veja essa não. Não, Vai, vem essa também. procura outra edição. Mas esse cara vai ter emprego para sempre, né? Vai. Porque do jeito que ele entrega a luta, ele pode perder algumas seguidas, o UFC não vai querer mandar esse cara embora. Vai. O cara entrega, não tem jeito.
Bom, eu vou soltar um cara que, assim, ele é vencedor da noite, querendo ou não, tá bom? O Jean Silva não lutou no card e saiu Mas como, tava como um lá. grande vencedor. Tava lá, tava lá. Cara, tudo que o Jean Silva ele precisava era de uma luta chata e sem um vencedor claro. A luta foi chata e foi sem um vencedor claro. Não digo que assim, a luta foi garfada, né? Vamos lá. Foi bizarro. Apesar do empate ser melhor pro Jean Silva. Se tivesse saído empate para ele, ia ser muito melhor do que essa vitória do Evloev, e quase saiu um empate, né? Era o cenário ideal. Era aquele cenário que você fala assim, ah, mano, melhor o empate já sabendo que não vai empatar nunca, né? Porque é raro o empate. E quase Sim, rolou, mano. Era pra e quase rolar. rolou. Não, e ainda assim seria um empate com os dois lutadores lutando muito mal, cara. É, Muito mal. Fazendo o que eles sabem de fazer de pior. ou melhor, né? E, assim, foi garfo, foi garfo. Foi bem garfo. Era para ser empate ou vitória do Murphy. Mas, mesmo assim, concorda comigo que não tem um campeão claro nisso aí? Não. Porque o Evloev, ele vai acabar. Putz, ele ganhou, tá bom, mas foi roubado. E era tudo que o Jean Silva precisava, entendeu? A não ser o empate, isso aí também dá desculpa perfeita para o UFC passar o Jean Silva na frente. Eu acho que isso deve ser feito? Não acho, tá? Eu acho que pô, o cara tá com Acho que não. 1.000 vitórias seguidas. Eu acho que a gente tem que voltar a apreciar um pouco mais o mérito esportivo no UFC, porque querendo ou não, ele é um esporte. Ainda não viramos WWE. E ainda não viramos kickboxing também, então o wrestler que tá lá, mesmo sendo chato, se ele for eficiente, não é fazer cobertor molhado também, tá? É fazer um wrestling decente. Mas ele merece essa chance de disputar o cinturão. Apesar de tudo isso, o UFC tá com a faca e o queijo na mão para dar essa disputa de cinturão pelo Jean Silva, exatamente por esse argumento. A luta foi muito chata e o cara que ganhou, ele ganhou roubado. Dana White, mais de uma vez, já discordou da decisão da arbitragem aqui de vitória pros atletas. Então, sinceramente, eu não duvido, não duvidava antes e agora eu tô duvidando menos ainda de que o Jean Silva seja o próximo a É, lutar pelo cinturão, e ainda mais se eles precisarem de alguém aqui agora no card de junho, no card de julho. exatamente. Não, e a gente tem visto recentemente o UFC meio que cagando para mérito esportivo, né? Sim, Então, pode ser que eles priorizem um entretenimento maior pelo mérito. Então, assim, eu acho também não acho que vai acontecer, tá? Acho que o Jean Silva é o segundo na fila ali. Provavelmente podem casar ele até como um come-event, assim, no mesmo evento de Evloev e Volkanovski, pra, tipo, o Evloev tem fama de sair de luta, né? Então, vai precisar de alguém reserva ali, já não, deixa, não já tenha deixa dúvida. ajeitado. Ou até Diego Lopes e Volkanovski 3. Não, já deu, já. Não, não, não. Bora, vai, Não. perdedor. Me Cara, fala um perdedor. vou emendar aqui, que a gente já estava no assunto. Para mim, é meio bizarro você pensar que um cara que ganhou a luta é um perdedor, né? Mas Mas, cara, sempre é bom esse momento para a gente aproveitar para explicar a dinâmica do quadro, tá? A dinâmica do quadro é quem saiu. O perdedor ele não necessariamente perdeu a luta, mas ele pode ter saído com a imagem menor, pior, né? ele saiu menor do evento do que ele entrou, tá? É, Assim como o cara que é vencedor pode não necessariamente ter ganhado a luta, por exemplo, o Felipe Franco, pô, ele saiu como, ele pegou a luta de cima da hora, na categoria de cima, estreia no UFC, pô, entregou luta pro Pinto, então, agora começou, agora é 3 minutos de vou piada de Pinto. ignorar. Eu vou ignorar. Então, ele saiu também como muito grande né, nessa luta. Me refiro ao Felipe, não ao Pinto. Essa foi sem querer. Por favor, continue. É isso, né? O perdedores e vencedores nada mais é do que a gente entender pelas histórias, né? Pelas valências de cada um, quem que sai maior, quem sai menor, não necessariamente quem ganhou, quem perdeu a luta. E até para dar exemplo de perdedores, como a gente falou no começo, né? Tem muito perdedor nesse card. Então, se a gente fosse citar aqui o Antônio Troco, ele é um grande perdedor. O Louis Sutherland é um grande perdedor, é um cara que não, né? Shamrock, o Keita, então tem muito perdedor. Né? Até o Christian Leroy Duncan, que ganhou a luta, poderia entrar como perdedor, porque tomou um aperto do Leeds que ninguém esperava. Sim. Então, é isso, são as narrativas, né? Quem tem a narrativa sai com uma narrativa pior depois do evento.
E aí acho que, cara, é difícil negar que o Evloev saiu muito prejudicado desse evento, cara. Por mais que eu acho que ainda ele vai estar com um title shot, é um cara que tem um pouco de antipatia da galera. É só a gente pegar, vou puxar um pouco do histórico, né, pra gente entender. O cara tem, desde o UFC, 10 lutas, 10 vitórias, tá? Então, um cara que é invicto na carreira, 20-0, a maior sequência de vitórias no UFC. Acho que se bobear, o Makhachev tá com mais, né? Mas se Não. não é, Não, é o, sequência de vitória no UFC sim, mas o maior invicto é o Evloev. é o Evloev. Perfeito. Só que assim, o cara tem 10 lutas, 11 lutas canceladas no UFC. Então o cara sai mais de luta do que luta em fato. E assim, se a gente olhar para o mérito esportivo, o cara já ganhou do Diego Lopes. O Diego Lopes já lutou 2 vezes pelo cinturão. E ele tá na E fila. ganhou do Jean Silva, né? E ganhou do Jean Silva, exato. Então, assim, você vê que é um cara que, por mais que ele esteja no número 1 do ranking faz muito tempo, é o bicho-papão da categoria, ele não cria um amor, assim, por ele. É difícil você, né, ter argumentos para defender o Evloev. Pô, é um cara que das 10 vitórias, as 10 foram por decisão, pô. Ele não tem vitória por via rápida no UFC. É um cara que dificilmente entretém. E aí, o que ele vem numa luta contra o Leron, caralho, na luta contra o Lervon Murphy, que é para sacramentar o title shot dele. O que ele me faz? O que ele não deve fazer. Em vez dele fazer a porra da Mãos luta de dele, Canelo. em vez dele fazer a porra da luta dele e derrubar os 5 rounds, fazer igual o Charles, mano, foda-se, acabou de ver o Charles fazendo essa porra. Era a chance dele fazer, sacramentar. Aí ele vai fazer o Nenhum quê? brasileiro ia criticar ele essa semana se Nenhum fizesse brasileiro ia isso. criticar, é verdade. Porra, e aí ele faz uma luta horrorosa contra caralho, desaprendi a Não falar o consegue. nome dele, O contra o Murphy. Murphy. O Contra o Murphy. inglês. E, meu Deus, eu desaprendi. Eu tô maluco. Claramente ele perdeu a luta. Claramente ele perdeu a luta. E cara, ele foi derrubar o Murphy no 4º round, assim, não faz o menor sentido. Então, assim, mostrou que tem um QI baixíssimo de luta. Infelizmente ou felizmente, ele vai ter o title shot, né? Acho que ele mesmo ele entregando nada, acho meio difícil evitar. Mas querendo ou não, ele sai com um nome pior, mano. Ele sai com um cara que mesmo tentando fazer uma coisa diferente não consegue. A luta em pé dele Sim. é tenebrosa. E, cara, de uma luta pra outra, ele talvez seria de favorito contra o Volkanovski, e agora eu não acho mais que ele seja favorito. Eu acho que ele vai Né? ser, assim, claramente se essa luta ficar em pé, o Evloev vai estar numa situação bem complicada. Aí ele tem que fazer o jogo dele, mano. Tem que tentar derrubar os 5 rounds, não tem o que fazer. Se ele for Perfeito. pra tentar lutar igual lutou contra o Murphy, ele vai tomar um cacete do Volk. E eu vou trocar um pouquinho minha ordem aqui dos perdedores, tá? Tá bom, vai. Porque eu Vai dar mudei seu. eu mudei de opinião quanto ao maior perdedor da noite. Provavelmente eu discordo, mas tudo bem. Cara, vamos lá. Agora a gente vai falar da outra parte dessa luta aí, do Murphy, tá? Invicto e conhecido por ser um lutador chato, concorda? Sim, um highlight na carreira. Exatamente. E aí na luta seguinte, na última luta dele, ele conseguiu o highlight que mudou a visão que as pessoas têm dele. Assim, no MMA você é tão bom quanto sua última luta. Então, a Perfeito. última luta dele foi uma cotovelada giratória, que ele ganhou por nocaute. Então, pô, a ação do cara disparou, entendeu? E ele ganhou um title shot eliminator exatamente por causa dessa cotovelada giratória. Que poderia ir também pro Jean Silva, por exemplo. Se ele tivesse feito uma luta chata, era bem possível que a gente tivesse visto Jean Silva contra Evloev por esse title shot eliminator aqui. Tá? Uhum. Talvez eles não queiram queimar o Jean Silva com o Evloev, mas enfim, poderia ser outro lutador. Esse é É, meu ponto. porque teoricamente qualquer um contra o Evloev seria jogar na fogueira, né? Qualquer um, Sim, sim, exato. na teoria. E, e isso tudo contra um wrestler, certo? Imagina que esse wrestler é um wrestler de ponta, que é mesmo. Mas ele decide trocar porrada na luta inteira, que foi o que a gente viu. Cara, ele perde um ponto na luta, e ainda assim você consegue perder a luta pra esse cara, sendo você um striker, trocando porrada com um wrestler que perdeu um ponto. Ah, foi garfado? Foi garfado, tudo bem. Mas, cara, ó a situação em que ele se encontra,
E ele não conseguiu nem convencer que ele ganhou 3 rounds. Né? Você vê o quão ruim foi a performance dele. Ah, ele machucou o quadril. Ele foi machucar o quadril no 4º round, gente. Nos 3 De forma primeiros patética rounds, de também. forma patética. Nos 3 primeiros rounds, ele não mostrou nada, Nada. tá? Tanto é que tem gente que fala que ele perdeu o primeiro round, por isso que o Kevin Evloev conseguiu ganhar a ganhar. luta. E agora ele vai virar, cara, ele é a galinha dos ovos de ouro para qualquer jovenzão que tá chegando aí. Você pode ter certeza que ele vai estar na mira da galera, porque ele pareceu ser um bom custo-benefício. Porra, o melhor que ele tem, ele não conseguiu entregar, e se botar para baixo, também todas as vezes que ele foi botado para baixo, foi colocado para baixo com uma facilidade muito grande quando o Evloev realmente quis fazer isso, né? Sim. E por que ele tá em segundo lugar da nossa lista de perdedores e não em primeiro? Porque poucas vezes eu vi um lutador sofrer tanto hate quanto eu tô vendo essa semana o nosso querido MVP, Michael Venom Page, sofrer hate dessa forma, cara. Ganhando ainda, tá? Acho que podemos. Ganhou por um soco. É, meio soco, né? Meio soco. Ganhou por uma finta. Sim, perfeito. O cara assustou um pouco demais. É. É um cara que chegou com muita expectativa do Bellator. Ele tinha vários nocautes no Bellator. Só que também colocavam os taxistas, uns porteiros para lutar com ele no Bellator para ele fazer highlight. Chegou no UFC, gente, no UFC o buraco é mais embaixo. Ele só entregou decisão chata, com exceção da luta do Kevin Holland, talvez que não foi um primor de luta, mas foi uma luta um pouquinho menos chata ali. Teve bons momentos nessa luta aí. Depois luta contra o Ian Gary, que foi chato. O Cannonier entregou um pouquinho, mas também nada demais. Então, pô, lutas chatíssimas. Reclamou do salário que ele tá recebendo. Reclamou que ele não consegue ir pra frente no ranking porque o UFC não oferece luta boa para ele. E aí, como resultado de tudo isso, ele fez uma luta muito mais chata do que ele tinha feito nas anteriores. Ainda mais chata. Agora, ele tá na lista negra do UFC, então, porra, tá reclamando e não tá entregando. Dana White não costuma levar muito desaforo para casa, né? Então, você pode ter certeza que esse cara aí não vai pegar ranqueado na próxima, vai defender a posição de novo contra um desranqueado e vai continuar sofrendo hate. Você pode ter certeza que se ele perder uma luta, ele tem risco de demissão. Inclusive, se ele ganhar se mais uma luta dele for dessa forma, ele tem risco de demissão. Então, Fica o Malhadinho, né? Exato. É diferente porque o Malhadinho ele travava a luta no chão, a gente viu o Michael Page travando a luta em pé. Perfeito. Não, foi um horror de luta, cara. Um horror de luta. Então é isso. Para mim, esse aí é o maior perdedor da noite, até acima do Lerone Murphy. Eu não Mas tá sei se pau a pau, concordo, tá? mas eu não sei se eu concordo, mas eu acho válido. Tá Acho pau válido. a pau. É que eu não vi ele tomando tanto hate. Pô, mano, o Lerone Murphy perdeu em pé pra Evloev, mano. Pra mim isso é Concordo. Eu descabelo. concordo. Mas eu não vi uma repercussão tão negativa em cima dele. Fala de mim. Quanto Pode ser. eu vi com o MVP. Foi Até a pior porque, luta que eu já vi na minha vida, velho. até porque o hype em cima do Murphy não existe. O hype em cima do MVP sempre existiu. Sim. Então, Pode ser. quando a gente considera aquele fator do nosso quadro de expectativa versus realidade, tá, talvez faça sentido. Mas eu concordaria também com o Murphy. Foi tenebroso. Uma noite a ser esquecida. E o maior perdedor da noite de todos esses é você, espectador, que ficou vendo essa bosta aí no invasão de estúdio ali. É você, espectador, que acabou vendo esse UFC. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e não se esquece de conferir lá o nosso podcast. Tenebroso assim como o card, mas tá lá para ser assistido. Mas pelo menos é pra se divertir no podcast. Foi No card engraçado. foi difícil. Foram 15 minutos de piada com o Mário Pinto Nossa, e basicamente é isso que importa do podcast. É perfeito. isso. Até a próxima. Falou.